Muito bem, estamos de volta agora com o bloco de cultura geral sobre a fotografia. No bloco anterior eu falei da Nikon que está rastejando, né? Sabe quem que está querendo voltar do mundo dos mortos? A Kodak. O tio Kodak está ali rastejando ainda, né? Mas está querendo voltar do mundo dos mortos e anunciou que quer botar de novo no mercado vários filmes que eram clássicos da época da Kodak, até porque a fotografia analógica tem retomado, tem tido um fôlego agora, que passou essa ânsia pela novidade da fotografia digital. Muitas pessoas estão voltando e querendo ter a sensação de fotografar com a fotografia analógica, o que é uma coisa razoavelmente positiva, se você for ver em termos de conceito, porque a humanidade tem esse costuminho besta de, quando surge uma coisa nova, ela simplesmente mata o que existia antes e substitui, em vez de fazer uma coexistência, o que é muito mais rico, né? É muito mais interessante de forma cultural e histórica também. O fato, então, é que ela tem essa tendência de voltar a fazer os filmes que ela fazia antes. Aí todo mundo já, logo de cara, né? Kodak, tio Kodak, vem cá. Todo mundo está fazendo justamente isso, está apontando para ti e está falando, cadê o Kodachrome? Cadê o Kodachrome? O filme que todo mundo quer. Ninguém quer, está muito interessado nos outros filmes da Kodak, mas todo mundo quer o Kodachrome. Então, ela a princípio tinha até falado assim, ó, eu vou fazer um esforço para botar o Kodachrome também nessa lista de filmes que nós estamos tentando resgatar, certo? Aí o presidente da Kodak foi dar uma entrevista para a Time. E o que a Time perguntou para ele? Kodachrome, Time. Kodachrome. O que você vai fazer? E o presidente da Kodak disse, olha, eu adoraria fazer o Kodachrome voltar, né? O problema é que ele é muito específico, então eles teriam que refazer toda uma infraestrutura de fábricas para construir ele. Os químicos apropriados que são especificamente para eles, então o Kodachrome tinha uma dificuldade enorme porque o processo dele era diferente dos outros. Esses químicos teriam que ser feitos fábricas para produzir esses químicos, diferente dos outros químicos que ainda existem, e eventualmente isso nem seria possível segundo as leis ambientais atuais. Então, não. A Kodak não vai reviver o Kodachrome, né? Então, todo mundo aí sonhando com o Kodachrome não vai reviver. Você que é meio alienado, não sabe o que é o Kodachrome, tá? Não participou dessa época e não está ligado na história da fotografia e tal. Kodachrome foi um filme colocado lá muito tempo atrás, lá 1900 e bolinha, pela Kodak, um filme colorido, um chrome, né? Então um filme que é de slide, um filme positivo, você olha a tirinha e você vê as cores dela mesmo. Ele é um filme muito saturado, né? Com um grão muito fino, características muito interessantes para a época em que você não tinha uma fidelidade de cores assim muito grande porque a tecnologia não permitia. Então você tinha cores ditas ruins, tá? Mas esse ditas ruins é porque a pobreza humana de sempre tentar fazer o que é real. Tipo, a realidade é a coisa mais chata que existe no mundo, tá? Então, eles sempre buscaram a realidade. E esse filme se aproximou muito da realidade, mas ele tinha um pezinho numa personalidade muito própria. Tá? Então, ele marcou uma época. Quando você olha para um filme de época, cinema de época, e ele tem uma corzinha que você fala assim, eu sei, isso daí é coisa antiga. Os caras estão imitando a cor do Kodachrome. Quando você vai lá e bota um filtrinho no teu celular em cima de uma fotografia para ela parecer antiga, você está imitando as cores do Kodachrome, porque o Kodachrome dominou as cores da fotografia quase que por um século, em termos de gosto dos fotógrafos, adoravam o Kodachrome. Então eu abri aqui, pesquisa isso daí, que eu estou fazendo aqui, botei no Google Kodachrome. E aí abri aqui as imagens. Isso aqui, essas são as cores do Kodachrome, tá? Eu não vou abrir um monte de fotografias,
mas eu vou abrir algumas aqui, ó, por exemplo, isso daqui são as cores típicas de um Kodachrome, tá? Depois o Steve McCurry, que foi um dos grandes fotógrafos que usou Kodachrome, fez essa foto aqui, ó, tá? Que eu já falei dela em um outro programa, que é a menina afegã, eu já falei muito dela aqui no programa. Ele gastou o último filme Kodachrome da história, a Kodak deu para ele o filme e ele fez umas fotos de uns artistas. Cadê? Aqui, ó, o De Niro, ó. Tá? Então essas fotos são as últimas fotografias feitas com o Kodachrome. Portanto, ela tem uma cor muito particular, uma cor muito característica. Eu não vou me estender muito aqui descrevendo a característica da cor da Kodachrome, mas o que eu quero dizer é o seguinte, ó. Kodachrome marcou uma época na história da humanidade. Tá? Daqui 1 milhão de anos, quando as baratas forem estudar os fósseis humanos, eles vão olhar fotografias de uma época específica da humanidade e vão dizer assim, ó, essas cores aqui só pode ter sido feito lá em 1900 e qualquer coisa, porque eles vão reconhecer isso daí como um marcador temporal na história da humanidade. Agora, qual é o marcador temporal da história da humanidade atual? Eu pergunto para vocês. Ninguém está fazendo coisas para ter uma personalidade atual. A humanidade continua insistindo nessa besteira de fazer coisas o mais real possível, que é um troço muito chato, né? Então, nós estamos revivendo cores, todo mundo aí sonhando com o Kodachrome voltar para você conseguir fazer essas cores lá dessa época específica. Quem é que está pensando qual é a personalidade do nosso tempo? O nosso tempo é o quê? Um revival do passado e não existe? Né? Coisa besta isso, né? Aí tem um que outro, assim, ó, num desespero muito grande, sei lá o que está fazendo, qual é a intenção, mas está tentando ditar alguma moda. Tá? Tem um monte, só que todos muito pequenininhos e nada assim com um corpo, né? Um corpo bem estruturado, do que seria a cara da imagem, a cara da fotografia atual. Eu abri um aqui, ó, só como exemplo, um filme da Lomograph, que eles acabaram de lançar, tá? É um filme que tem cores muito particulares e que não imita nenhuma cor antiga, é uma cor única, nova, que uma das principais características é dar uma exagerada em alguns tons especificamente de azul. Então, alguns azuis desse filme, olha só essa daqui que interessante, ficam muito marcados. Isso daqui teria potencial para marcar uma época, se ainda estivéssemos na época do filme colorido, né? É nesse ponto que eu acho muito legal a Fuji trazer esses padrões de filme. Tentam recriar um pouquinho os filmes que existiam, mas eles têm uma personalidade meio própria, né? Agora, isso não vai ser um marcador temporal, não vai dominar a fotografia durante tempo suficiente para ser determinante na história da humanidade. Mas o fato é que isso daqui é legal, não a realidade. Isso aqui, ó, esses azuis exagerados, essa saturação específica, isso aqui é legal. Então, você, cidadão que está sempre comprando a câmera e pensando assim, vou comprar essa câmera porque ela é extremamente nítida, porque ela tem um monte de megapixels e porque as cores são muito reais. Que graça tem nisso? Nem os anúncios de publicidade, nem o fotojornalismo, nada acha isso legal, divertido. Todo mundo dá uma mexidinha depois, faz alguma coisa para ter uma cor específica. Por que não ter isso originalmente? Então, os fabricantes, eu acho que eles são, na maioria deles, muito chatos por não abraçar características próprias dessa era digital que poderiam ser usadas em benefício, em uma coisa, um marcador temporal, uma coisa cultural para a humanidade, mas não tem isso, né? Então, se desliga da realidade, meu jovem, vai procurar uma personalidade, né? Busque coisas que dão personalidade e tente encontrar uma personalidade. Vamos ver se a gente muda essa realidade, essa pobreza que existe agora. Ok? Não fica sonhando muito com esse filme aqui não, tá? Ele é bem coisa de hipster. Os caras pegaram um filme que eles já tinham e botaram dentro de um barril de carvalho durante 7 anos.
né, para chamar a atenção da imprensa, na verdade. Eu só usei ele como um exemplo, mas não fica sonhando muito com esse filme. Até porque mesmo que se fossem fazer o Kodachrome de novo, tu não teria acesso, porque na época que ele era famoso, tu já não tinha acesso. Fotógrafos aqui no Brasil que fotografam com Kodachrome podiam revelar em São Paulo, no Rio de Janeiro, sei lá se tinha mais algum laboratório que podia revelar Kodachrome, e quando ele era o forte. Por quê? Porque é muito específico. Então, fotografia preto e branco analógica, você compra uns químicos e faz em casa um laboratório de revelação. E aí tu tem acesso a esse mundo. Isso é legal. Mas os coloridos, os positivos, dificilmente você vai ter acesso. E se tiver acesso vai ser caríssimo. Vai ser uma coisa para você fazer só para experimentar uma vez na vida por luxo, mas não vai sair por aí fotografando com positivo de novo. Muito bem. Próximo assunto. Seguindo essa ideia do desligue-se da realidade, olha só que legal o trabalho desse cara aqui, ó. Ele pegou bonequinhos de super-herói e fez instalações criativas com os bonequinhos interagindo entre si e com objetos numa escala do mundo real. Olha só aqui, ó. Tipo uma piadinha com o filme Batman vs Superman, ou Superman vs Batman, tanto faz, que o Superman vem lá e dá um pisãozinho na lata e o Batman tá ali socando e não consegue amassar. Essa outra aqui, sempre tem um tonzinho, né, irônico na fotografia dele. Olha só que interessante isso daqui. Agora eu pergunto para você, tu tem um celular em casa, um celularzinho daqueles bem simples. Tu tem uns bonequinhos lá do teu filho, ou tu mesmo tem uns bonequinhos porque coleciona, ou sei lá, alguém tem uns bonequinhos. Por que tu não teve essa ideia aqui de fazer um negócio divertido? Pega um dia de chuva e vai e faz uma coisa assim. Se tu gosta tanto de fotografia, tu não precisa de câmera DSLR da Nikon, da Canon, ou coisa do tipo. Você precisa de uma ideia original. Essa aqui já não é mais original, porque essa alguém já fez. Mas pensa num negócio original e sai fazer, cara. Não precisa de grandes recursos. Olha que legal o que o cara fez com recursos mínimos e uma ideia na cabeça, né? Olha esse daqui, ó, do Pokémon. Que legal. Então, pô, isso aqui é bacana, sabe? É um incentivo ao pensamento sobre o que você passa com a fotografia e não tanto sobre equipamento e coisas do tipo. Né? Olha só, que engraçado essa daqui, ó. Né? E pegaram ali um bonequinho Lego de novo do Batman, tá? Então muito legal o trabalho desse cara. Entra lá no Petapixel e dá uma olhada nas fotos dele. Deixa eu ver se eu caço o nome do cara aqui, ó. O cara é japonês, tá? Ele tem um Instagram. Eu vou colocar aqui o nome, mas não vou tentar falar, vou acabar falando errado. Pesquisa o nome desse cara aqui, ó, lá no Instagram. Ele deve ter várias outras fotos. Isso aqui é muito legal. E inspire-se nas ideias desse cara e crie um negócio você também. Tá? Certo? E o último assunto que eu tenho para falar para vocês também tem um pouco a ver com tudo isso que eu disse agora há pouco. Saiu os vencedores do prêmio de fotografia submarina 2017. Todos vocês viram um grande papo ano passado, até eu acho que no ano retrasado, sobre o tal do dome, que é uma estrutura que você coloca na frente da lente para afastar a água o suficientemente da lente para você conseguir fotografar embaixo e em cima da água ao mesmo tempo. Isso daí foi uma moda muito bacana, criou fotografias legais. Eu venho acompanhando as fotografias submarinas, apesar de não fazer, eu acho muito legal, né, olhar elas, acho muito interessante esse tema. E quando ela surgiu, ela foi uma moda muito grande e muitas fotografias impactantes foram criadas com ela. Mas perceba como a humanidade tem uma sede, uma pressa de subjugar as novidades assim numa velocidade extraordinária. Desse ano só teve uma fotografia ganhadora que usou a técnica do dome. Tá? A maioria delas está, na verdade, com uma identidade visual muito particular desse ano, que é pegar um pouco do espelho d'água invertido. Né? Então, por exemplo, essa do polvo aqui, ó.
Está vendo ali o reflexo do polvo e esse brilho da água, essa interação com a lâmina da água, com a superfície? Muitas fotografias que ganharam esse ano, ó, né? Mais um exemplo aqui, estão trazendo essa temática. Tá? Olha aqui, ó, mais uma, tá? Trazendo essa interação, então, outra aqui, ó, com a coisa. Então, as primeiras 4 aqui que eu já mostrei têm essa característica. Depois uma outra aqui que é um prêmio específico e de macrofotografia também que é específico, que não conta. E daí essa daqui é a única que usou um dome. Tá? E eu nem achei grande coisa. Eu achei que as fotografias de dome antigas eram muito melhores. E aí as outras aqui são características também, prêmios específicos, por exemplo, para retrato, onde não cabe justamente a existência dessa interação com a lâmina d'água. Né? É muito difícil fazer. Mas percebo então que o que é muito legal em um ano deixa de ser muito legal no ano seguinte, assim, numa velocidade que... Como é que tu acompanha um negócio desse? Né? Ô, humanidade apressada. Né? Por falar em apressado, volto bem rápido com o último bloco do programa, trazendo então as respostas para as perguntas. Você pode mandar perguntas para o e-mail assuntoprincipal@fotostv.com.br, pode deixar um comentário no YouTube se você estiver vendo esse vídeo gravado, ou pode também participar do chat online e mandar a pergunta em tempo real. Tem 5 minutos para você me mandar alguma pergunta ainda e se der tempo eu respondo ainda hoje, ok? Se não, fica para a semana que vem não, para o mês que vem, que agora o programa é mensal. Beleza? Até daqui a pouco com as respostas para perguntas de vocês. E aí, tá gostando do programa? Então deixa um like no vídeo e aproveita e se inscreve no canal, assim você não vai perder mais nenhum programa. Também pode mandar perguntas nos comentários e para o e-mail assuntoprincipal@fotostv.com.br. Beleza? Até o próximo.